Meu nome é Denise Groman, eu sou uma mosaicista, um propósito de ajudar as mulheres a preencherem o seu tempo disponível de uma forma produtiva e feliz. Eu queria começar dizendo que o mosaico hoje é muito utilizado em decoração, mas essa arte é milenar. Tem histórico das primeiros mosaicos que datam de 2600 a.C. Os mosaicos apareceram é uma técnica artística que foi utilizada em diversas civilizações em diferentes partes do mundo. Mas hoje o mosaico ainda continua muito valorizado. Por isso que nós estamos aqui batendo um papo sobre mosaico. Eu descobri o mosaico e me apaixonei pela arte. O que eu queria começar dando uma definição de mosaico. Mosaico é uma arte feita com pequenos pedaços de materiais que a gente chama de teselas. Esses materiais podem ser azulejos, podem ser pedras, podem ser vidros. São diversos materiais que a gente utiliza de uma forma que encaixa minuciosamente esses materiais para compor desenhos variados. Que esses desenhos podem ser desde representações geométricas, como perfeitos retratos humanos. Então você vai encaixando os materiais e compõe desenhos. Nós já falamos de mosaico fotográfico numa outra live, onde eu mostrei para vocês o quadro do mestre professor De Rose. Então, mosaico fotográfico já foi falado. Hoje nós vamos dar o foco para o mosaico com formas geométricas, que a gente chama de mosaico marroquino. Marroquino porque vem lá do Marrocos. Marrocos é um país que fica no norte da África. Ele fica entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. A língua que eles falam predominantemente é a língua árabe, apesar de todos falarem também o francês, porque teve uma dominação europeia muito forte numa determinada época no Marrocos. O Marrocos é monarquia, o rei atual do Marrocos é o Maomé VI. Pensando um pouco na história, os mouros foram os responsáveis pelo maior tesouro do Marrocos. Eles inventaram um tipo de um azulejo que se chama zelige, no século X, que se tornou o ícone da arquitetura marroquina. Ele é um azulejo composto de tons de azul em formas geométricas. E esses azulejos, ele é muito utilizado na arquitetura, o que contrasta com a cor de argila, porque Marrocos, todas as cidades do Marrocos, Marrakech principalmente, é conhecida como a cidade ocre, porque todas as casas têm os mesmos tons de argila, um pouco mais claro, um pouco mais escuro. E esse azulejo que se chama zelige, que é em tons de azul, contrasta muito com essa cor. Então fica muito bonito, porque eles usam esse azulejo em tetos, em paredes, em fontes, que toda casa, todo palácio no Marrocos tem muitas fontes, então é tudo decorado com esse azulejo em tons de azul. Por que eles usam muita representação geométrica? Porque foi o jeito que os artistas islâmicos encontraram para fazer a arte sem usar seres vivos, porque era proibido pela religião.
Então eles fizeram muita arte com formas geométricas e as letras do alfabeto árabe. As letras do alfabeto árabe mais parecem desenhos. Esses desenhos misturados com formatos geométricos dão um efeito bem bonito. Quando eu estive lá, eu trouxe um azulejo, aonde eu quero mostrar para vocês essa letra que eu falei, letra do alfabeto árabe. Tá vendo? Ele tem no centro a letra e do lado um desenho, tipo de uma mandala geométrica. Isso daqui eu trouxe quando eu fui para lá. E o que está escrito aqui, eu vi exatamente algo parecido na catedral, numa igreja muçulmana em Istambul, que hoje é um museu, a Hagia Sofia. Isso daqui quer dizer Deus no alfabeto árabe, por isso que está no teto da igreja muçulmana Hagia Sofia, que no caso é Alá, né? Como Marrocos fica bem perto de Portugal, quando nós fomos, numa oportunidade de conhecer Portugal, nós esticamos a viagem e fomos até Marrakech. Lá eu tive a oportunidade de conhecer a Madrasa Ben Youssef, que é uma escola religiosa muito antiga, que acho que foi do século XV. Ela é toda decorada com árabes. No pátio dessa escola, que eu tive a oportunidade de conhecer, ela tem vários azulejos desse tipo que eu falei, e em cima também ele tem um trabalho de madeira esculpida, numa madeira cedro, que mais parece uma renda. Então, o contraste desses azulejos em mosaico azul com esse trabalho em madeira de cedro ficou maravilhoso. E isso eu uso no meu dia a dia, na arte do mosaico. Misturar esses elementos acaba me inspirando. Eu já usei, por exemplo, molduras com motivos geométricos, motivos marroquinos, em quadros que não tem nada a ver com o estilo marroquino. Então essa mistura de elementos é permitido hoje em dia, nesse mosaico que a gente chama de mosaico contemporâneo. Eu já mostrei numa live anterior um mosaico que eu chamei As Irmãs, que é o quadro das meninas no balanço. A moldura é toda com um azulejo que eu comprei, que em estilo marroquino, bem colorido, em tons de azul, e ficou bem bonito. Outro lugar que eu conheci lá em Marrakech, que eu indico, é o Museu de Marrakech. O interior do Museu de Marrakech é uma obra de arte. Do lado de fora, ele tem uma fachada bem simples. Não dá para perceber o que a gente encontra lá dentro. Que aquelas paredes, eu fiquei mais olhando as paredes, as portas, o piso, do que ficar admirando as peças que estavam em exposição do museu, né? É um museu, tinha muitas peças em exposição, mas o que mais me atraía eram as portas, as paredes, que toda decorada com esses azulejos, todos com motivos geométricos, com essas letras árabes. Então cada canto que você olhava era uma obra de arte. E eu achei muito bonito o museu. O que tinha lá de objetos eu nem sei muito, mas as paredes eu olhei muito, fotografei muito. Um outro lugar que eu gostei bastante lá em Marrakech foi do Jardim Majorelle. Lá no Jardim Majorelle é um jardim botânico que foi comprado por Yves Saint Laurent. Ele não tem assim muitos mosaicos lá,
mas ele é todo em tom de azul, um azul forte, vivo, que contrasta com o verde do Jardim Botânico. Então, eu passeando pelas ruas do Jardim Majorelle, tem vários bancos, você senta, eu queria ficar lá sentada só olhando aqueles cactos lindos do deserto, em contraste com aquele azul. Até esse azul, vocês já ouviram falar do azul Majorelle? Um tom de azul bem forte, e até existe um esmalte depois que chama Blue Majorelle, que é desse azul desse Jardim Majorelle. O Yves Saint Laurent é um artista e ele criou um esmalte da cor desse jardim. Outra curiosidade que tem lá, andando pelo mercado da área central da Medina, a gente vê várias luminárias no estilo marroquino. Aquelas luminárias com todas as formas geométricas, bem coloridas. Eu me inspirei para fazer uma luminária, mais ou menos no estilo marroquino, a partir de um abajur que eu ganhei de herança da minha sogra. O globo estava quebrado, eu comprei um outro globo e fiz o globo com pastilhas coloridas transparentes. Eu vou mostrar para vocês. Ó, esse globo aqui, eu vou acender a luz porque ele não chega a ser uma marroquina, mas quando a gente liga à noite, ele dá um efeito colorido bem bonito. Não sei se vai dar um efeito agora, não vai dar porque tá claro ainda, mas ele é composto de vários azulejos decorados de uma forma colorida e à noite fica bem bonito. A gente trabalha construindo o efeito marroquino nos nossos trabalhos. É diferente, a gente hoje já encontra em alguns lugares azulejos prontos com estilo marroquino. Por exemplo, ó, esse daqui, eu vou até mostrar, é um estilo marroquino, tá vendo? Com formatos geométricos. Esse daqui eu comprei no portal do Mosaico. Tem várias cores, várias tonalidades. A gente pode utilizar de várias formas, no centro de uma mandala e tudo mais. Mas não é desse trabalho que a gente vai começar. Quando eu falei de molduras de azul, ó, esse aqui é um outro que eu tenho também, um azulejo que já é decorado. Então, se você pode comprar vários azulejos desse tipo, peças, e já fazer um ambiente da sua casa decorado com estilo marroquino. Ó, esse daqui também, tá vendo? São vários modelos de desenho, mas não é desse tipo de mosaico onde que você compra pronto. Nós vamos falar de fazer, por exemplo, um mosaico desse tipo, compondo peças, fazendo trabalho de mosaico, montando, usando pastilhas mesmo. O primeiro curso que eu fiz de mosaico, que não foi presencial, foi uma aula em vídeo, eu aprendi a fazer um tampo de mesa com um mosaico marroquino. E eu fiz esse curso com o Eduardo Pazanese, na Academia do Mosaico. Eu relutei um pouco para fazer esse curso, porque eu confesso que eu achei muito caro, eu estava começando ainda, e eu falei, será que eu invisto para um curso desse? Daí eu demorei um pouquinho, fui fazer no método tentativa e erro. Comprei o material e tentei fazer um número para minha casa. O que aconteceu?
não deu certo. Eu não sei direito o que eu errei, eu não sei se eu usei a cola certa, o tempo de esperar para poder trabalhar de novo com ele. Moral da história, no final, mais da metade das tecelas caíram. Então foi uma perda de tempo, uma perda de material, e o resultado foi bem frustrante. Então, a minha expectativa, eu quando estava fazendo, achei que estava ficando bonito, a hora que eu fui ver, caiu tudo e foi uma frustração. Então, mas, por um outro lado, como a gente fala, males que vem para bem, isso daí eu falei, não, eu não vou desistir, eu quero fazer, eu vou pagar o curso, e isso foi a gota d'água para mim comprar o curso e fazer o curso seguindo passo a passo. Ele ensina a fazer esse tampo aqui, eu fiz com o curso, ó, um tampo de mesa, tá vendo? O trabalho todo, pecinha por pecinha montada, pastilhas 2 por 2 lapidada, pastilha 1 por 1 centímetro. Então, a gente monta o desenho, escolhe as cores, é bem diferente do azulejo em que já vem pronto, você só põe. Não, aqui a gente compõe propriamente dito. Uma característica desse marroquino, você pode fazer em tampos redondos, você pode fazer em formas quadradas, retangulares. A retangular e a quadrada é mais fácil, porque você não tem que ficar lapidando muito, pecinha por pecinha. É mais nos limites que você tem. Por exemplo, eu fiz com a mesma técnica de marroquina, eu fiz essa bandeja aqui, ó. Tá vendo? Essa bandeja, nesse pedaço aqui, ó, ela é com a técnica marroquina, parecida com esse efeito desse lado aqui, ó. Só que como ela é retangular, você não precisa ficar lapidando pastilha por pastilha. Então eu fiz a borda dessa bandeja aqui no estilo marroquino, e no centro eu usei flores para dar um toque romântico, porque é uma bandeja de cama, né? E eu quis pôr essas flores no meio em vez de continuar com o trabalho marroquino. Então, aquilo que eu falei, eu misturo os elementos. Então, a gente, aprendendo a técnica, nós podemos fazer várias coisas. Eu fiz também, por exemplo, tampos, porta-panelas coloridos usando no estilo marroquino. Então, fiz esse aqui, Então, você vai combinando as cores, vai trocando as cores e vai fazendo várias coisas com uma aula, com um curso. Você vai diversificando e vai fazendo coisas cada vez mais bonitas. Então, esse curso que a princípio eu achei caro, para mim foi um divisor de águas, porque o que eu aprendi nesse curso de técnicas de lapidação, eu uso em todos os meus trabalhos, que dá um diferencial muito grande na qualidade do seu produto final. Essa marroquina aqui, que eu falei redonda, ela é feita em cima de um compensado naval. Por quê? Ó, ele é grossa, porque ele vai ser montado em cima de uma mesa bistrô. Você depois pode usar uma mesa baixa. Eu fiz para ser usada numa mesa alta, fiz 2 bancos combinando, eu esqueci de pegar, tá lá fora, também com um mosaico marroquino, 2 banquinhos altos, para usar na mesa, para deixar na minha varanda. Então, um tampo de mesa, sem a mesa, só o tampo, esse trabalho aqui, se você quiser comprar, você pode ver no Elo 7, alguma coisa, varia o preço a partir de R$700, até R$1.500. Por que varia tanto? Por causa da qualidade do acabamento. Se você fizer
Sem lapidação, as pastilhas não vão ficar todas do mesmo tamanho. Você precisa ter ela bem alinhada, ó. Todos os desenhos, não pode ficar, a linha não pode ficar torta. Então você precisa ter um risco no papel. Você tem que ir seguindo toda uma orientação para que no fim o seu trabalho fique bem bonito. Às vezes você vai ver alguns trabalhos na internet bem torto, sem lapidação, bem rústico. Às vezes não é que a pessoa não saiba, a pessoa faz com pressa, quer terminar. Então não fica um trabalho bem acabado, que alegra os olhos, tá? Esse trabalho aqui, a gente usa uma técnica que a gente chama indireta e invertida. Indireta, porque eu não trabalho direto na mesa, tá? Aquela live que eu mostrei para vocês da telha, em que eu montei um jardim, depois eu coloquei na telha, eu fiz o trabalho do mini jardim numa tela, não fiz direto na base, e depois coloquei na telha. Então, isso é o método indireto, como esse aqui. Eu não fiz direto na base. Só que, além de indireto, esse é inverso também, porque a gente cola as pastilhas de ponta cabeça. Agora você está vendo ela certa, mas quando eu colei, a gente faz um gabarito do trabalho num papel craft e vai colando as pastilhas de ponta cabeça, certo? Então, só dá para usar pastilhas, porque você vê a cor. Mesmo estando de ponta cabeça, eu tô vendo que aqui é bege, aqui é marrom. Não dá para usar esse método indireto com azulejo. Fica mais difícil, porque você vira o azulejo, você não tá vendo a cor da pastilha. Então, esse método aqui é o que a gente chama de indireto e inverso. É um pouco confuso esses nomes todos, mas aqui é um bate-papo, a gente está falando das técnicas e tal. O objetivo aqui não é ensinar, não é um curso, eu só estou contando a minha experiência que eu tive com diversas aulas, com diversos professores. E cada professor te dá uma técnica, e por exemplo, esse curso, ele falou muito de usar um compensado naval. Porque isso é um trabalho que é para durar 30 anos, para não acabar. Mas não pode ficar exposto ao sol e chuva, mas pode molhar, cair água. Porque o compensado naval, ele é o mesmo compensado para se fazer navios. Então, ele garante uma longevidade do trabalho. E as pastilhas são de vidro, vão durar para sempre. Se você usa uma madeira não nobre, o que acontece? Ela pode empenar, as pastilhas saltarem, porque quando a madeira se movimenta por causa da temperatura, as pastilhas acabam se soltando e você acaba perdendo o trabalho. É muito importante usar a técnica certa, o material certo, com uma orientação de uma pessoa que conhece do assunto, que vocês confiam no trabalho. Depois que eu fiz aquela experiência que não deu certo, eu usei o método indireto e invertido, que eu tinha ouvido falar, falei, vou fazer. Por que eu quis fazer um número da minha casa? Qual é a grande vantagem de fazer o invertido? Porque quando você vai fazer uma superfície de uma mesa, ela tem que ser plana, não pode ficar com ondulações, você vai pôr copo, você vai pôr pires. Então, o método invertido permite que as pastilhas fiquem todas planas, todas lisinhas e você consegue um trabalho bem bonito. É tudo uma técnica, como eu falei, você precisa aprender a utilizar. Depois que eu fiz aquela tentativa frustrante de fazer o número da minha casa, depois de um ano eu fiz um outro número, mas eu não usei a técnica invertida, eu só usei a técnica indireta. Eu fiz, não sei se vocês já viram no meu Face,
os números destacado com fundo branco e em volta várias flores grandes feitas com azulejo. Ficou mais um painel, um mural bem grande, bem bonito, que chama bastante atenção na entrada da minha casa. Fiz com flores coloridas, ficou bem bonito o número. Então, a gente precisa ficar atento a esses trabalhos, a essas dicas, fazer sempre seguindo o caminho certo, tá? Se você quer se aventurar no mosaico sozinha, é um risco, tá? O resultado pode não ser tão bom, pode desestimular, vocês não gostarem do resultado e pensar, mosaico não é para mim. Não, mosaico é para quem gosta da arte e acha bonito. Tudo é um aprendizado. Então, se vocês, com aulas, com professores, com dedicação, sem pressa para acabar, a gente consegue fazer belos trabalhos e é uma evolução. Lógico, os primeiros trabalhos a gente tem que começar com coisas mais simples e vai fazendo um trabalho mais elaborado para ser feito. A Flávia está perguntando se tem algum cuidado especial nos recortes geométricos. Tem. Você pode fazer com pastilhas, como esse que eu falei, que é um pouco mais simples, mas você também pode fazer, mas não com o método inverso, fazer com azulejos. Você pode fazer vários losangos coloridos, daí você vai montando os losangos e formando formas, formando cubos. Você pode lembrar daquelas casas antigas que tinham tacos, e os tacos de 2 tons faziam formatos geométricos. Você pode fazer também dessa forma, mas daí você precisa fazer um gabarito de tal forma que você corte todas as peças iguais, tá? Tem que ter o riscador certo, porque se você faz um losango maior, um losango menor, não vai compor um trabalho, um desenho final. Então, a pastilha ajuda, porque a pastilha a gente só faz lapidações, ou corta no meio, ou corta em triângulo. Então, já ajuda no desenho, você só dá um retoque na lapidação, que é tirar um pouco das arestas. Se você olhar aqui, a hora que chega aqui no final, ó, eu venho com chega aqui, eu tenho que fazer um pequenininho, ó, para acabar certinho o trabalho. Então, essas peças pequenas aqui, ó, é o que dá mais, que eu falo que precisa lapidar. E você corta com a torquês, mas você precisa dar o acabamento. Então, essas pequenininhas acabam trabalhando, dando mais trabalho, ó. Você vê, não tem jeito, é um tampo redondo, não tem jeito de acabar sempre igual. Então, você precisa ter esse carinho. O que a gente faz? A gente faz todo o miolo e deixa os acabamentos para o final, que para dar esses toques. Você tem que continuar o desenho sem interromper, não pode acabar bruscamente e deixar fazer o acabamento com o rejunte. Então, a gente precisa ter esse carinho, esse cuidado de fazer esses pontos sem pressa, porque a parte de dentro é simples, as laterais é um pouco mais complexo, que você precisa ir lapidando para dar o formato arredondado direitinho, não pode ter saliência aqui, então você tem que ir trabalhando e lapidando as peças. Se você vê que a de cima é um trapézio, aqui o trapézio vai diminuindo. É fazer com calma, né? Quem quer aprender essa técnica precisa procurar uma aula de mosaicos, geralmente chama mosaico marroquino, com figuras geométricas, para aprender a técnica de cortar. Eu estou preparando um curso que eu espero lançar até o final desse ano, todo em vídeo,
E aguardem que eu vou fazer um curso assim, ensinando passo a passo para quem nunca fez mosaico, né? Para quem eu vou pegar na mão e ensinar a pessoa desde o princípio, com as principais dicas que eu aprendi nesse meu percurso de mosaicista. Então, quem quiser, aguarde até o final do ano, eu vou, se Deus quiser, disponibilizar um curso com essa pegada. O que eu queria passar para vocês, principalmente sobre o mosaico marroquino, é isso daí. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, quiserem fazer, a bandeja de cama foi feita na técnica indireta e invertida? Sim, foi feita. Eu fiz o desenho no papel craft e daí é mais fácil no papel craft, você vai colando, não escorrega, que na madeira escorrega, você põe, não seca na hora. E quando você faz no papel craft, ela já vai secando, você consegue tirar se precisar. E a hora que você vai colar na madeira, você tem uma técnica, um jeito de deixar ela bem lisinha, porque também é uma bandeja. Não posso ter altos e baixos, porque quando você corta a pastilha, às vezes ela fica inclinada, fica um pouco torta. Então é sempre bom usar o método inverso quando a gente vai superfície que exige ficar plana. Quando você está trabalhando em uma mesa com azulejo, com peças grandes, você pode fazer no método direto, não invertido, ou indireto não invertido, porque o azulejo é bem o mesmo tamanho, as peças são grandes, então fica plano também, se fizer bem direitinho, né? Mais dicas, vocês aguardem o meu curso, que eu vou ensinar tudo passo a passo, tá? Mesmo com a mesma técnica, você pode variar nas cores, então eu fiz essa bandeja em tom bege e marrom, você pode mudar para outras cores mais vivas. Então, cada trabalho, a hora que você inova nas cores, ficam diferentes. E o objetivo é o encontro aos sábados para mim mostrar um pouquinho do que eu faço, do que eu amo fazer, certo? Então, um beijão a todos mais uma vez e até sábado.